E eu hoje quero falar sobre tempos de crise, atitudes de sucesso. Não é uma crise que vai prejudicar o projeto que eu tenho. Nós precisamos ter uma atitude, não só nessa época, porque o nosso projeto ele pode ser postergado, mas ele não pode ser destruído. Se eu preciso postergar o meu projeto, eu preciso ter uma atitude para que o meu projeto não se apague de mim. Pode-se comparar o momento que a gente está vivendo com um resfriado, uma gripe, uma doença, qualquer coisa que me tire de circulação. Mas assim que eu estiver apto a retornar, eu estarei em pé e continuo com aquilo que eu vinha projetando. É o que está acontecendo com a gente hoje. Precisamos ter atitude mesmo nos momentos em que nem sabemos o que fazer. Alguém tem alguma ideia mirabolante aí? Não, nós não temos. A gente tem que continuar o projeto que a gente tinha criado antes disso. Porque se o meu projeto é um projeto sólido, é um projeto factível, é um projeto que eu tenha condições de implantar, eu não vou deixar de implantá-lo. Não são alguns meses de parada que vão me fazer retroagir, de jeito nenhum. Até porque as minhas atitudes valem muito mais do que todas as palavras que eu possa proferir. Eu tenho dito aqui, a gente tem conversado sobre esse assunto, que às vezes, dentro da minha empresa, eu não preciso falar absolutamente nada. Eu só tenho que agir. Eu só tenho que tomar uma atitude. Porque a atitude que eu tomar, todos vão copiar. Principalmente se ela for boa. Então o meu projeto não pode ficar em segundo plano, porque eu não tenho como implantá-lo agora. Ele tem que continuar sempre em primeiro plano. Eu vou ajustá-lo com algumas coisas, mas eu não vou deixá-lo de lado. Na palavra de Deus, em Hebreus, capítulo 13, versículo 6, nos diz o seguinte: de modo que, com plena confiança, digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que me fará o homem? Se Deus está na frente do meu projeto, se Deus está na frente da minha decisão, o que o homem pode fazer contra mim? Temos acompanhado por todos os meios de comunicação que em épocas de crises, essas épocas de dificuldade financeira que a gente tem visto tanto no nosso país. Numa das nossas segundas-feiras dessa reunião, eu comentei das crises. Quantas crises nós já passamos no Brasil? Muitas. Imagine que esse assunto foi o motivo de uma palestra inteira, falando desse assunto, sobre as crises que nós já enfrentamos no Brasil. E aí a gente se assusta por causa dos meios de comunicação, porque eles ficam batendo todo dia na mesma tecla, todo dia falando a mesma coisa. Parece que eles fazem questão de ver a gente mal, sabe? Aí a gente fica inserido nesse meio, porque a gente não está podendo trabalhar, não está podendo fazer 100% daquilo que a gente tem que fazer. A gente sim tem que acompanhar Facebook, Instagram, a gente acompanha, é natural, eu também acompanho. Mas a gente tem que colocar o nosso projeto em primeiro lugar. Não interessa o que está acontecendo com o meu vizinho, com o meu cliente, com o meu concorrente. Eu tenho o meu projeto. E eu não posso abandonar o meu projeto. Porque se eu abandonar o meu projeto, o que é que eu vou fazer? Eu vou recomeçar? Para tudo que eu vou começar. Que jeito que você vai começar de novo?
Você tem que aperfeiçoar aquilo que você tem e continuar. Atitude. Esse pessimismo econômico faz com que haja um aumento significativo entre as pessoas dos casos de doenças. Que doenças? Síndrome do pânico, ansiedade, que levam a coisas mais graves, infartos, suicídios, muito mais graves. Porque se deixam levar por isso, sabe? Não tem aquela consciência de que Deus me rege. Aqueles que adquirem esses problemas, essas doenças, e tentam solucioná-los com medicamentos, são colocados em um estado de anestesia psíquica, que a médio e longo prazo reduz a força dos seus sonhos, dos seus desejos para o futuro. Isso tudo vai minando aquilo que eu preparei para a minha vida, aquilo que eu projetei, aquilo que eu sonhei. Porque o que a gente está vivendo é resultado daquilo que a gente sonhou um dia que nós faríamos. Porque tudo aquilo que acontece na nossa vida, a gente planejou antes. Ou, agora eu vou virar isso, vou virar aquilo, eu vou trabalhar. Não. Isso tudo é um estudo que acontece na nossa vida. A nossa empresa, aquilo que a gente faz, o nosso trabalho, o nosso rendimento, tudo isso a gente planejou antes. A gente estudou antes. Nós que somos cristãos, nós oramos, Deus me abençoe que eu preciso fazer isso. E Deus abriu a porta e a gente fez. E as dificuldades vieram. E agora eu vou desistir. Isso acontece porque não é possível evitar totalmente as angústias. Basicamente, os sonhos e a angústia são faces da mesma moeda. Sonho e angústia são faces da mesma moeda, assim como o amor e o ódio. É uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra. A gente tem que estar muito seguro, porque ora a gente pende para um lado, ora a gente pende para outro. Se a gente não estiver seguro daquilo que a gente está fazendo, uma coisa imediatamente pode virar a outra. Oposto. Aqueles que tentam evitar a todo custo passar por angústias, apagam junto com essa tentativa de evitação os seus sonhos. Quer dizer, eu preciso passar por alguma angústia para que eu revigore meu sonho. Consegue me entender? Se as coisas fossem todas mil maravilhas, que coisa boa, que graça teria? Não, a gente tem sim as nossas angústias, que é para efetivar o nosso sonho. Por exemplo, agora a gente está vivendo uma angústia, a gente não sabe o que fazer. Imagine se retirassem Deus do nosso coração. Como que eu ia sobreviver? Se eu não tivesse esperança de que Deus está comigo, de que eu tenho alguém tomando conta das minhas atitudes, de que eu sei que tudo acontece porque Ele permite, o que é que seria de mim? O que é que seria de nós? O que é que será desse povo que não tem o sentimento que nós temos? Esperança zero. Desse jeito, não é possível ao ser humano sonhar sem eventualmente ficar angustiado. Uma coisa não existe sem a outra. Se eu tenho um sonho, eu tenho uma angústia. Por quê? Porque quando eu estou sonhando, eu preciso me preparar para que esse sonho seja realizado. Obrigado, meu irmão. Então, automaticamente eu fico angustiado. Entende como uma coisa não está separada da outra? Agora eu vou tomar um remédio porque eu estou angustiado. Eu vou tomar um remédio porque eu não estou bem. Olha só, um calmante. Tá, vai te acalmar. Só que você vai te sentir anestesiado, porque você não vai conseguir sonhar o teu sonho, porque ele está sendo interrompido. Porém, ainda que não dê para evitar a ansiedade, sonhe, pois se você puder sonhar, você pode realizar. Uma pessoa vai até onde os seus sonhos alcançam. As pessoas têm que passar por um processo que lhes permita aprender com angústia,
Ao contrário de evitar a angústia, eu preciso aprender com aquilo que aperta o meu coração. Parece uma coisa complicada, né? Não devo evitá-la, já que é sabido que quando a angústia chega, se bem administrada, vencendo-a, eu posso chegar à realização do meu grande sonho. Veja, eu estou angustiado hoje. Todos nós estamos angustiados hoje. Porque a gente, na nossa pequenez, a gente imagina que nós não teremos saída. Então é natural, a angústia está tomando conta de mim. E a gente está falando isso agora porque nós somos empreendedores e nós estamos numa reunião de empreendedores. Mas isso você pode aplicar em qualquer área. Área sentimental, empresarial, familiar, qualquer uma delas. Você está angustiado, você quer acabar com a angústia de qualquer jeito. Você pensa que a angústia vai te sucumbir. Não, se eu não conseguir, eu vou morrer. Não, irmão, você não vai morrer. A angústia é necessária para que a gente possa aprimorar o que a gente está passando. Se você não tiver angústia, se você não tiver uma dificuldade, se as coisas forem sempre certas na tua vida, você nunca vai conseguir se aprimorar. E não é difícil de entender isso. A gente precisa passar por isso, para que a gente possa saber onde é que a gente está errando, o que é que a gente fez errado, aonde que a gente pode melhorar. E sabe o que acontece? Por que acontece na nossa vida disso? Porque Deus permite, acabei de falar. E se Deus permite, Ele me dá condições de superar. E é aí que nós saímos na frente sempre. Porque tem muita gente que sucumbe, se suicida. Minha vida acabou, porque a minha empresa fechou, acabou a minha vida. Não, meu irmão, se isso aconteceu contigo, é porque tem uma permissão de quem manda. Bate a poeira. Ai, porque o meu marido, minha esposa me abandonou, vão me matar. Não, meu irmão, Deus está te livrando de alguma coisa. Não deixa sucumbir. O que é teu está guardado. Deus sabe o que você precisa, irmão. Você tem que crer. Você tem que fazer a tua parte. Você tem que tomar uma atitude. É essa atitude que a gente não toma e dá ruim. Dificuldade nós passamos a todo momento, irmão. Para de falar em nós. Veja o nosso mestre. Olha a história dele. Será que ele passou alguma dificuldade, alguma angústia? Ou a vida dele foi um sonho porque ele era Deus? Somos frutos do que pensamos e fazemos. Eu acredito firmemente, eu acredito mesmo, que eu sou do tamanho do meu sonho. Eu ainda um dia vou contar aqui numa reunião nossa, a minha história. Vou contar. Porque as pessoas olham os fins, mas não sabem os meios. Porque se a gente sucumbisse diante das dificuldades, eu também não estaria aqui. A Bíblia cita a palavra sonho mais de 80 vezes. É claro que não é nesse mesmo sentido que nós estamos falando. São vários os sentidos lá. Mas se eu sei o que é um sonho, isso vai me dar mais credibilidade. Eu sou um sonhador. Se a Bíblia está dizendo tantas vezes que sonhar é bom, dá credibilidade a mim, que eu também posso sonhar. Uma das grandes causas de doenças e transtornos é a necessidade que sentimos de adquirir coisas e bens. Outra, a comparação que insistimos em fazer de nós mesmos com pessoas que possuem muito, criando em nós a obrigatoriedade do ter. Ah, pastor, você está indo muito longe. Não, não estou não. A obrigatoriedade do ter acontece em mim porque eu crio um parâmetro naquilo que o outro tem.
Se eu não soubesse o que os outros têm, que parâmetro eu teria? Alguém pode me dizer? Não, então veja, aonde vai o nosso entendimento? Eu só preciso ter porque eu sei que o outro tem. E aí eu fico angustiado porque eu não consigo. Porém, a verdade é que o fruto do nosso trabalho é só nosso e não de outro alguém. Quer dizer, mesmo que aquela pessoa tenha aquilo que eu quero ter, só eu conheço o fruto do meu trabalho. Cada um dos senhores conhece o fruto do seu trabalho. Os senhores somente conhecem o fruto do seu trabalho. Então, será que adianta você sonhar um sonho impossível? Será que adianta você se angustiar por alguma coisa que você não vai chegar lá? Não porque você não pode. Não, meu irmão, é que cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós tem um. Temos que aprender a não sabotar os nossos ganhos, porque somente nós sabemos o valor do nosso rendimento e o que podemos fazer com ele. Eu não posso sabotar o que eu ganho. Se eu sei que eu não posso fazer alguma coisa, por que eu vou sabotar e vou fazer mesmo não tendo condições? Quem vai sofrer? Quem vai ter prejuízo? Quem não vai conseguir pagar? Devemos nos concentrar em quem somos e onde chegamos. Aí sim, se eu me concentro pensando aonde eu estava, aonde eu estou e aonde eu, dentro da minha possibilidade, vou conseguir chegar, eu estou com o meu sonho realizado. Agora, se eu sonhar o sonho do outro, eu só vou me desgastar. Porque esse sonho não é meu, é dele. Que Deus deu para ele, não para mim. Assim, devemos fazer de tudo para não gastar mal o que nos esforçamos para ganhar. Jesus procurou sempre falar dos perigos das riquezas. Né? A Bíblia sempre trata desse assunto. Olha, ser rico é perigoso. Tome cuidado com o amor ao dinheiro. Se você amar ao dinheiro mais do que a minha palavra, você está enfadado ao fracasso. Estou errado? Ok. Qual é o texto da Bíblia onde nós lemos incisivamente sobre os perigos de ser pobre? Alguém pode me dar esse endereço? Alguém já viu esse endereço na Bíblia? Existe isso? Ó, cuidado, ser pobre é perigoso, cuidado. Não. Não tem. E por que nós ansiamos tanto a ter coisas? Eu preciso, isso faz parte da minha vida. Eu tenho que ter muito, preciso ter muito. Por que isso está no nosso coração? Por causa da comparação com aqueles que têm. Aliás, em Mateus 6:24, Jesus disse que não poderíamos servir a Deus e ao dinheiro. Ser rico ou ter muitas posses, ao contrário do que possa parecer, não é pecado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que nós nascemos para comer do melhor. Isso não é comer lixo. É? Então é o melhor. Agora nós temos que saber o que é esse melhor para cada um. A gente precisa saber qual que é o melhor para mim, o que é melhor para os senhores, o que é melhor para você. O que é o melhor? Para você, para você. Esquece os outros, para você, para mim. Não, a gente faz sempre o comparativo. E esse é o nosso problema. Esse é o problema. Porque eu não quero aquilo que é para mim, eu quero aquilo que está lá no gramado do vizinho, que é muito mais verde que o meu.
Os recursos, se bem utilizados, eles são bênção de Deus na nossa vida. As coisas de Deus, o crescimento da obra, a pregação do Evangelho, essas coisas necessitam de pessoas com boas condições financeiras e com os corações quebrantados. Se não fossem os recursos, muitas coisas a gente não teria visto. Isso é um fato. Isso é um fato. Note que tudo aquilo que eu estou falando, eu não estou dizendo que não presta. Não, eu estou dizendo que a busca exacerbada nos corrói. Tudo aquilo que eu faço, pensando além da minha possibilidade, me maltrata. Não me deixa em paz, me maltrata, me judia. Eu me angustio, eu fico mal porque eu quero e não dá. Ao passo que a gente não valoriza aquilo que é importante para nós. Nossa comunhão com o Senhor. Todos os dias nós levantarmos com saúde, podemos trabalhar. O ar que nós respiramos, aquilo que nós vemos, aonde nós podemos ir, a facilidade de locomoção. Tudo isso todo mundo tem. E é de graça. Mas eu não me contento com isso. Aí as dificuldades começam a acontecer na nossa vida, justamente porque aquilo vai desgastando o nosso coração, sabe? Oh Deus, tu esqueceu de mim, Senhor. Olha só, aquele cara tem e eu não tenho. Olha que família maravilhosa, podre de rica e eu não tenho. Gente, temos muitos exemplos de expansão de igreja feita com dízimos de pessoas bem-sucedidas que não gostam nem que os seus nomes sejam divulgados. Isso nós temos aqui nessa casa. Mas é claro que não podemos imaginar que ser pobre é ser de alguma forma maldito. Não é isso. Isso é conversa de pregadores da teologia da prosperidade, que além de desumanos, não tem nenhum embasamento. Olha, meu irmão, se prepara, fica sentado no sofá esperando, porque Deus vai derramar sobre você um saco de dinheiro. Eu nasci na igreja, nunca vi ninguém ganhar isso não, irmão. Nunca vi. Muito pelo contrário, na minha Bíblia fala assim, ó: vigiai e orai. Busca, irmão, que Deus vai te dar, dentro daquilo que você é merecedor. Não vai cair do céu dinheiro, não. Vai cair bênção, vai cair saúde, vai cair graça. Isso cai mesmo. Somos testemunhas disso. Mas o resto é conosco. Olha que interessante, uma pesquisa encomendada pelo SPC Brasil apurou que nas crises, os brasileiros mais ricos vinculam felicidade ao fato de ter dinheiro. Nas crises, quem é abastado vincula felicidade ao fato de ter dinheiro. Bom, não sejamos tolos. Se a gente tivesse muito, a gente estaria pouco se lixando para a crise que está acontecendo aí. Estou mentindo? Não. Então, vai lá, o cara tem bastante, ele não está muito preocupado com a crise. Mas, por outro lado, 69% dos moradores de grandes cidades e capitais do Brasil, os pertencentes às classes A e B só, dizem que abririam mão de aumentos de salários ou de lucros das suas empresas para ficar mais tempo com as suas famílias. Então escutem, 69% dos abastados abririam mão de ganhar mais para ficar mais tempo em casa. Isso quer dizer o seguinte, que quem precisa ou quem tem muito, tem que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, ficar longe da família. Eu, por exemplo, eu já prefiro ficar com a minha família. Nós temos uma pequena empresa, acho que todo mundo já falou aqui. Eu, minha esposa e 2 filhos, somos em 4. Nós 4 trabalhamos na nossa empresa. Desde sempre. Além dos nossos funcionários,
a minha família trabalha inteira lá. Então quer dizer, se eu tiver que abrir mão da minha família para ganhar mais dinheiro, eu não quero ganhar mais dinheiro. Porque na minha Bíblia, diz que a minha família é muito mais importante. Entre os entrevistados das demais faixas, eu falei das classes A e B, da classe C até a E, 34% apenas tem a mesma linha de pensamento. Então veja, 69% dos ricos abrem mão para ficar em casa. Agora, das outras classes, só 34%. Eu fico em casa porque eu gosto da minha família, mas a grande maioria continua trabalhando para arrumar mais dinheiro, não importa muito o que aconteça com a família. Nesse caso, o interessante é que, tanto para os que já são abastados, quanto para os menos favorecidos, a família substitui o desejo da riqueza. Quer dizer, se eu tiver uma proximidade com a minha família, eu abro mão da busca desenfreada. Ainda nessa pesquisa, 85% dos entrevistados citaram maneiras de se obter felicidade que não se resumem em dinheiro em si. Uns querem viajar, outros querem ter saúde, outros querem um amor verdadeiro e tantas outras coisas que vocês deviam dar uma olhadinha e verificar o que fala nessa pesquisa. A grande 85% dos entrevistados não queriam ter dinheiro, queriam viajar, queriam ter saúde e queriam ter um amor verdadeiro ao seu lado. Olha só, troca tudo por um amor. Apenas 5% dos entrevistados querem ganhar mais dinheiro para comprar coisas, obter posses e supostamente por conta dessas coisas acharem que serão mais felizes. Quantos? 5%. Viu como as coisas não são do jeito que parecem? Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Tudo isso é verdade. Quem gosta de dinheiro e de riquezas acima do normal, nunca vai estar feliz com o que ganha, com o que tem. Aquele que é exagerado, nunca vai ser feliz, porque ele sempre tem alguma coisa para comprar. Quando ele já comprou tudo, ele precisa comprar um avião, um navio, sei lá o quê, mas ele nunca vai estar feliz. Ele sempre vai querer mais. Os que amam as riquezas pensam que a felicidade está vinculada ao que eles podem ter, ao que eles podem comprar. Eles carecem de mostrar para as outras pessoas que são bem-sucedidos, que têm o que a maioria não tem. Veja só. Grifo do pastor Jair. As pessoas têm para mostrar para os outros que têm. Não é porque ele, eu gostaria tanto. Não. Eu vou mostrar que eu tenho. Consegue me entender? A diferença que é as coisas acontecerem naturalmente na tua vida, Deus te abençoando de formas que você consiga progredir, ou você buscar, para você mostrar que você tem. Aí, eu mostrando que eu tenho, para todo mundo ver que eu tenho, eu vou ser muito mais feliz. Olha que ridículo. Esse é o pensamento. Principalmente de quem não conhece Jesus. Principalmente. Se não puderem comprar alguma coisa com a marca ou com o modelo dos últimos lançamentos, eles adoecem e voltam lá para a primeira parte da nossa pregação. A angústia que quase para o coração, medicamento, ansiolítico e tantas outras coisas para poder o cara voltar a ser normal. Provérbios 23, 5. Fitando tu os olhos nas riquezas, elas se vão, pois fazem para si asas e como a águia voam para o céu. Provérbios 15 e 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Temos que ter prudência. Jamais devemos gastar todos os recursos que chegam às nossas mãos. E quando eu falo isso,
eu insisto nisso, eu não estou dizendo que seja muito, seja pouco. Gente, isso não interessa. O que interessa é aquilo que você faz com aquilo que chega na tua mão. Essa é a diferença que a gente precisa entender. Mas eu só ganho 5. Não interessa, você tem 5, faça tudo que você precisa fazer com esses 5. Inclusive economizar. Temos que ser habilidosos, usar nossa inteligência, fazer contas, fazer cálculos, contratar um bom contador. É importante isso. Gastar tempo com estudos, para que quando o dinheiro dos nossos ganhos chegue nas nossas mãos, ele possa ser bem aplicado. Não devemos gastar somente naquilo que queremos ou gostamos, porque isso só vai suprir o meu ego. Mas também ter algum recurso para nos servir de garantia e segurança nos momentos difíceis. Se eu tenho alguns recursos que me sirvam de segurança nos momentos difíceis, casualmente, como por exemplo esse que a gente está vivendo, nós não teríamos tantas dificuldades no comércio, por exemplo. Nós não teríamos tantas pessoas precisando de recursos públicos. Sabe por que isso está acontecendo com a gente assim, nesse grau tão elevado? Porque a gente não tem a cultura de economizar. A gente só não gasta tudo que a gente ganha, como também a gente compromete tudo que está entrando, porque a gente gosta de comprar fiado, parcelado, do jeito que você quiser, mas é fiado. Você compra e não pode pagar. E aí, na hora que a dificuldade vem, você está com o bolso vazio. Não devemos, então, acumular em vão, sem termos um plano financeiro, uma reserva financeira, uma poupança programada, uma previdência privada, um dinheirinho guardado. Um dinheirinho guardado. A gente precisa ter um dinheirinho guardado, gente. Nós precisamos, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. E se no meio disso a gente fica doente, o que a gente vai fazer? A gente nem sabe quem é que vai gastar o que a gente tenta acumular, se for o caso de você só acumular. Então a gente tem que ter equilíbrio. Devemos ser sensatos e ouvirmos conselhos de especialistas, de pessoas experientes, para que tenhamos equilíbrios nos nossos custos e ganhos. Nesse tempo que estamos vivendo, as pessoas estão sendo manipuladas por propagandas de ocasião, sendo induzidas a adquirir o que não precisam. As empresas têm que fazer propaganda mesmo. Nós temos que divulgar o nosso negócio. Porque as empresas, no momento que nós estamos vivendo, elas precisam pegar as pessoas que estão fora da realidade. Porque hoje, não estou fazendo propaganda contra, estou falando de finanças, e finanças tem que ser radical. Eu não tenho como fazer uma economia sem cortar alguma coisa, sem sofrer uma privação de alguma coisa, não tem como. Falta diagnosticar o que ganhamos, falta planejar como vamos gastar, a gente tem que seguir um orçamento. Falo sempre isso aqui, gente, nós precisamos de um orçamento, nós precisamos de um papel, nós precisamos de um relatório. Um orçamento é um relatório na qual a gente coloca todas as nossas despesas e todas as nossas receitas, é simples. Não precisa de nenhuma fórmula. Só que eu preciso saber o que eu ganho, o que eu gasto, eu preciso saber, isso é básico, eu preciso saber. Eu não posso achar que eu vou fazer, não, eu não posso achar nada, com dinheiro não se acha. De vez em quando se acha uma moedinha, mas grandes somas, você, sim, achei, 1 milhão ali atrás do poste. Onde? Não vai achar, irmão. Se alguém perder, já vai pegar muito antes que você. Então a gente não pode achar. A gente tem que ter certeza quanto entra e quanto sai. Isso é básico. Se assim fizermos,
certamente vamos nos impressionar com a quantia de recursos desnecessários ou supérfluos que gastamos. Isso só vale para quem tem um orçamento e faz planejamento. O mesmo acontece com as nossas empresas. Os empresários têm que aprender a viver com o prolabore. O prolabore é aquele salário que a gente retira todos os meses, que a empresa dá para a gente. Eu não posso, de jeito nenhum, me servir do caixa da empresa para resolver os meus prazeres. Não posso. Tem que ser previamente estipulado. Nada de retirar dinheiro quando eu quiser. Isso não pode acontecer. Hoje as empresas estão com um problema por causa disso. Eu já tenho falado muito aqui também. Eu estou ficando redundante, mas olha só. 90% dos problemas de caixa das empresas é falta de controle do dono. Eu estou falando com conhecimento de causa. E não estou falando balela. Eu estou falando o que eu sei. Nós precisamos aprender a gastar o dinheiro da nossa empresa. A gente acha que o dinheiro é nosso, não é? Nós precisamos enxugar as despesas gastando somente o que é necessário. E a diferença, economizar. Simples. Esse é o caminho do sucesso. Esse é o caminho do sucesso. Nossa cultura é a cultura do pagamento a prazo. Nossa cultura é a cultura da compra a prazo. Meu irmão, você acha que você comprando um bem, qualquer um, sei lá, 10, 12, 15 vezes, se for no cartão, né? Se não, você pode comprar em 24, 36, 48, 60, 72. Tu acha que isso não tem um jurinho embutido aí? Tu acha que o empresário vai vender para você uma mercadoria com esse prazo sem embutir nada lá? Meu irmão, cai na real. Ninguém faz isso. Ele é empresário, ele vende mercadoria. É um engodo. Compra a prazo é um engodo. Não, você paga em quantas 12 vezes pelo preço à vista? Bom, irmão, a gente tem que deixar de ser menino. O juro está embutido nisso. Ele não vai sobreviver, vender a mercadoria para você para receber em 1 ano. Como é que ele vai repor o estoque, vaso? Como? Não podemos pensar apenas em parcelamento. Nós que somos empresários devemos nos conscientizar que não existe empresa 100% com uma administração 50%. Existe uma empresa 100% com administração 50%? Não existe. Não existe. Se você administra pela metade, você vai ter uma empresa pela metade. Se você administra teu salário pela metade, você vai ter um salário pela metade também. Se quisermos ter uma empresa forte, uma segurança financeira familiar, uma economia sólida, temos que resistir à tentação do imediatismo, do pagamento parcelado com prazo longo e juros caros. Entendamos como economia sólida o conjunto formado por economia pessoal, economia da nossa casa, economia da nossa empresa, economia da nossa igreja e todas as economias que você quiser. Ela tem que ser sólida. E isso tem que partir da gente. É nós que fizemos isso. Além disso, fazemos parte da economia de um país. E por isso precisamos trabalhar para que a nossa solidez possa atingir todos. É um fato que a economia nacional não depende diretamente de nós. Não depende, claro que não. Mas nós estamos inseridos no contexto. Porque cada um de nós faz o país. Então, se nós estamos ruins, existe a probabilidade de que também o nosso país esteja minado. Quem está entendendo? Ajudamos, mas não podemos mudar a trajetória financeira a nível macroeconômico, porque todos precisamos trilhar o mesmo caminho. As economias desenvolvidas, os países que são ditos desenvolvidos, a cabeça pensante de todos é mais ou menos igual. Os políticos pensam igual, os governantes pensam igual, o povo pensa igual. Percebe?
Pega países desenvolvidos. Ninguém tira vantagem de ninguém, irmão. Lá eles são corretos. Volta para o Brasil. Volta para cá. Eu vou mandar consertar uma cadeira aqui da igreja. Eu faço 5 orçamentos. E ainda do orçamento mais barato, eu peço para ele ainda diminuir o preço. É justo isso? É certo isso? Não é. Eu não faço isso. Só dei o exemplo, mas eu aqui na igreja não faço isso. O que a gente precisa entender é que nós precisamos todos trilhar o mesmo caminho. Você precisa ganhar, eu também. Nós precisamos viver. Nós precisamos do sustento. Agora, não é por conta disso que eu tenho que esfolar o cara que está me vendendo alguma mercadoria, algum serviço. Não, isso não acontece lá fora, o preço é justo. Aqui, em épocas de compra de material escolar, você vê que um lápis tem 150% de diferença de uma loja para outra. Economia terceiro-mundista. Vai ser sempre assim. Ah, mas é que a madeira do meu lápis, veja bem, gente, vai fazer a mesma coisa. Pode até ter uma diferença em alguma outra situação, uma caneta, alguma coisa, tudo bem, eu concordo. Mas no básico, uma régua, um apontador, 200% de diferença? Mas como? Mas como? Lá na minha empresa, eu tenho uma empresa de contabilidade, todo mundo já sabe. Eu perco alguns clientes por causa de R$50 mais barato no colega. Irmão, sou o menor da casa, mas eu nem, amém, sino de extrato entrego. As pessoas precisam descobrir a diferença entre preço e valor. Se você está buscando somente preço, vai com Deus, irmão. Você não faz diferença para mim. Agora, se você está procurando valor, aí a gente precisa sentar para conversar e verificar o que você está buscando. Isso eu estou dando um exemplo porque está na minha mão. Mas isso acontece com todos os prestadores de serviço, com todos os consertadores, com todos, não tem exceção. As pessoas ficam aviltando, sabe, tirando o pão da boca das pessoas. Porque eu preciso fazer uma pintura, quero ver quem é que vai me fazer mais barato. Estão leiloando o serviço das pessoas. É simples, irmão, pega um parâmetro, salário mínimo, faz uma conta. É básico. Quanto custa por dia? É simples assim. Não preciso aviltar ninguém. Nós não precisamos aviltar ninguém. Esse é um problema de quem quer ganhar mais do que merece, de quem está buscando coisas que não importam. O consumo inconsciente é o pior inimigo do equilíbrio financeiro. Só aprendemos isso nas épocas de crise. Consumo inconsciente é o inimigo do equilíbrio. E quando que a gente vai saber isso? Quando não tem. Se eu tivesse feito assim, assim. Passou, meu irmão? Passou. Se você tivesse preparado, talvez a crise ia chegar na tua porta como chega na porta de todo mundo, mas com bem menos intensidade, muito menos intensidade. Quer ver? Henry Ford, aquele dos automóveis, esse mesmo, esse. Esse cara nasceu de uma família pobre. Ford era pobre. A carreira dele começou a deslanchar, ele tinha mais de 40 anos de idade.
Eu li a biografia desse cara porque isso é interessante a gente saber. Olha a lição que ele nos dá. Lição de enriquecimento. O que Ford fez? Ele simplesmente colocou o sonho dele em prática. Só isso. Não nos tornamos ricos graças ao que ganhamos, mas com o que não gastamos. Esse foi o mote de Henry Ford. Quando ele inventou o primeiro carro, ele disse que se ele fosse perguntar para alguém o que eles precisariam para se locomover mais rapidamente, ele disse o seguinte, que provavelmente as pessoas pediriam um cavalo mais rápido. Olha só, verdade isso. Eu acho que as pessoas precisam de um cavalo mais rápido. Ele já estava com o automóvel pronto para ser vendido. Presta atenção na mediocridade das pessoas. Ao invés de pensar em alguma coisa, uma carruagem que tivesse motor, não sei o que tinha naquela época, eles queriam um cavalo que andasse mais rápido. Conhecemos uma árvore pelos seus frutos e um homem conhecemos pelos seus resultados. Jesus, no tempo em que viveu na terra, planejou tudo. Cada atitude, cada viagem, cada milagre, tudo era estudado. Sério? Sim, vou te dar um exemplo. Quando o mensageiro falou a ele sobre a gravidade da doença de Lázaro, em Betânia, a gente conhece a história, não conhece? Ele calculou o tempo necessário para chegar até Betânia e acrescentou 2 dias para a viagem, porque na cultura judaica, uma pessoa só era dada como morta depois de 4 dias. Ele não se apressou, ele não quis chegar antes, mesmo sabendo que Marta ia ficar chateadinha com ele. Não, eu vou chegar lá quando o cara já estiver bem morto. Aí, Jesus fez o milagre. Aí todo mundo creu no milagre, porque estava morto mesmo, já estava cheirando mal. Jesus sabia que tinha um curto espaço de tempo para implantar o seu projeto. Esse é um exemplo, mas quanto tempo durou a implantação do projeto de Cristo? 3 anos e meio. Tudo o que ele fez por causa de 3 anos e meio. Será que isso não tinha um planejamento muito estratégico? Ele fez isso com muito sucesso. E eu digo o seguinte, o sucesso dele foi tanto que até hoje tem filiais dele. E a gente faz parte de uma. Inclusive nós temos o nome dele. Será que os 3 anos e meio que ele passou aí implantando o projeto dele, valeu a pena? Projeto bem sucedido. Projeto bem feito, bem elaborado, muito bem implantado. Sem tecnologia nenhuma. Sem iPad, sem iPhone, sem computador, sem nada. Pensa. Viva hoje sem um iPhone, não, sem um celular. Viva hoje. É impossível, não é? E lá? Olha o marketing do cara. Assim como Jesus fez, nós também temos que calcular bem e esperar o momento certo para a gente agir. Tudo depende daquilo que está nas nossas mãos. Nós temos que ter a rédea do nosso negócio. Nós precisamos nos conscientizar de que as coisas passam pelas nossas mãos, porque nós somos os empreendedores escolhidos. Nós não podemos simplesmente sucumbir, sabe? Não deu certo, não sei onde é que eu errei, eu vou desistir, Jesus também pensou em desistir. Ele também deu uma angustiazinha. Pai, se for possível,
ele também passou por uma angústia. Então é natural que nós também passemos por uma angústia. Agora, desistência, pelo amor de Deus. Desistência porque nós vamos ter problema, porque nós não soubemos executar o nosso projeto? Não. Na semana que vem eu vou falar sobre trabalho em equipe. E vou citar a equipe de Jesus como exemplo. Que nesses 3 anos e meio que ele executou o projeto dele, ele também não fez sozinho. Ele não fez sozinho. Antes de preparar o projeto, ele preparou uma equipe para isso. Mas ele liderava. Ele era o mestre. Ele que dava a diretriz. E nós precisamos fazer isso. Nós temos que ter a diretriz do nosso negócio. Nós precisamos dar segurança para as pessoas que dependem da gente. Ou toda vez que acontecer um problema eu tenho que correr para o banco pegar um financiamento? Ou toda vez que acontecer um problema eu tenho que vender alguma coisa minha? Não, eu tenho que saber administrar o meu negócio. Eu preciso fazer isso. Deus me comissionou a isso. Nós não podemos deixar as coisas acontecerem. Leva. Não, eu tenho que ter a rédea na mão. Eu preciso saber o que fazer. Eu tenho que me informar sobre o meu negócio. Eu tenho que saber o que fazer com o dinheiro que entra na minha empresa. E eu tenho que saber que eu não posso gastar 100% do que entra. 10% eu não vou falar para onde vai, porque só entende quem é cristão. Agora, os outros 10%, eu preciso separar, porque eu não posso comer semente. Eu preciso guardar 10% daquilo que eu ganho. Aí o que acontece com a gente? Eu posso gastar do jeito que eu quiser 80%, bem gasto. 10% eu separo para esses momentos, e 10% eu contribuo para que a gente tenha esse espetáculo semanal aqui. Olha que maravilha. É grandioso, não é? É tão fácil. É tão fácil que às vezes eu me pego orientando alguns, e a vontade que eu tenho é de eu pegar e botar umas coisas lá dentro da cabeça, sabe? É a vontade que eu tenho, porque qual a dificuldade? Qual a dificuldade? Quanto custa uma cesta básica? Por que me preocupo tanto? Eu não vou morrer de fome, não vou ficar pelado. É que a gente se preocupa tanto com coisas que não interessam, que aí, quando eu me pego pensando nessas situações, eu vejo, meu Deus, como eu sou fraco. É aí que vem a minha força, é aí que vem a minha fortaleza. Sabe aonde que eu tenho que buscar isso? A tua Bíblia diz aonde. E aí a gente passa privacidade, dificuldade, coloca a nossa família em dificuldade, coloca de repente o quadro de funcionários da empresa em dificuldade, porque eu não soube o que fazer com aquilo que Deus deu para mim. Simples assim. Deus é o nosso socorro bem presente nos tempos de aflição. Em primeiro lugar, o Senhor e a sua justiça. Esse é o primeiro lugar, sempre. E o resto é nós sabermos o que fazemos com aquilo que Deus nos deu. Amém? Eu espero que você tenha condições de aplicar na sua vida pelo menos 5% dos assuntos que nós tratamos aqui toda semana. Eu ouvi o pastor Paulo falando a respeito do nosso café, e eu sei que todos nós estamos com saudades do nosso café, porque era um momento só nosso, que a gente podia conversar e trocar os nossos cartões e saber o que cada um faz. É muito importante, mas eu tenho certeza de que logo volta. Eu sei que é uma fase que a gente precisa passar, porque tem alguém que comanda. Pode fazer o que você quiser, no momento oportuno
Ele vai saber tirar isso tudo daí. Só precisamos nos guardar. E termos certeza de que nós não estamos aqui em vão. De que nós precisamos buscar o que é mais importante na nossa vida. A fé. Fique de pé. Pode acreditar de que não existe crise para aquele que tem um alvo no Senhor. Não existe crise. Nós vamos passar crises. É natural que passemos. Agora, se a gente sucumbir durante uma crise, é falta do Senhor. Você está precisando dele. Aqui é um bom lugar para você começar. Vamos orar? Curve sua cabeça. Se você puder também, curve sua cabeça, você que nos assiste. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esses momentos. Nós queremos, ó Senhor Deus, aprender a colocarmos o Senhor sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós sabemos que a Tua palavra é riquíssima, que a Tua palavra, Senhor Deus, não permite que nós tenhamos sofrimentos por causa de crises. Muito pelo contrário, a Tua palavra sempre nos dá ânimo, sempre nos dá regozijo, sempre nos traz clareza. É o Senhor que nos dá a força. Precisamos, ó Pai, crer mais em Ti. Precisamos acreditar naquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Precisamos acreditar, Senhor Deus, que as nossas empresas, os nossos trabalhos são dádivas divinas. Foi o Senhor que nos comissionou. Eu quero pedir, Senhor Deus, intrepidez para cada um dos Teus filhos. Pai, orienta para que eles não se deixem, ó Pai, abater por causa de adversidades, por causa de crises. Traz, Senhor Deus, sabedoria. Traz, Senhor Deus, conhecimento. Os Teus filhos precisam tanto de Ti, Senhor. Traz um momento de reflexão com cada um deles. Deus, ensina os Teus filhos a ouvirem a Tua voz, Senhor. Porque se os Teus filhos souberem ouvir a Tua voz, certamente não vão sofrer tanto diante das dificuldades. Pai, no nome de Jesus eu quero colocar cada atividade, cada empresa, cada trabalho, cada profissão, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor traga do céu a força que eles precisam para continuar. E nós cremos, ó Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem dito diariamente para nós. Isso vai passar. Eu tenho certeza, Senhor, que vamos sair disso muito mais fortes. Vamos sair dessa, Senhor Deus, muito mais crentes naquilo que o Senhor pode fazer por nós. É por isso que eu te louvo, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelo seu cuidado. Continue, Senhor Deus, dando saúde. Continue, Senhor Deus, dando orientação, que é isso que nós precisamos. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.